Continuando com a nossa programação, já estamos aqui com o Gilson Freire. Vamos dar uma salva de palmas para ele também. Gilson Freire é médico homeopata, estudioso da obra com vários artigos publicados na internet. Aliás, bons artigos. Tenho varado alguma madrugada, viu, Gilson? Por sua causa. Ficar estudando os artigos dele. Coordena grupos de estudo e curso de introdução à obra de Pietro Baldi em Belo Horizonte. Palestra dele é a evolução das dimensões e os limites evolutivos do universo. Gilson. Meus amigos, boa tarde para todos. Paz e alegria ao nosso coração. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, atendendo este convite tão gentil da direção do nosso evento. Sentimos-nos, de certa forma, até um tanto quanto emocionados por, através das nossas insignificantes palavras, contarmos com essa oportunidade de estar transmitindo alguns ensinamentos do nosso querido Baldi. Estamos imensamente felizes de estar aqui com vocês, curtindo esse friozinho de Curitiba, aquecido pelo carinho, pela amizade, intensamente calorosa de todos vocês. Estamos aqui então para abordarmos um dos temas mais difíceis da leitura da grande síntese. Nós vamos falar dos limites do nosso universo. É algo tanto quanto estonteante para as nossas mentes ainda atadas ao relativismo e fixados, que ainda nos achamos a conceitos que foram amadurecidos pelo tempo e nós não nos demos conta. Então nós não viemos trazer para vocês uma palestra, nós não preparamos um estudo profundo. Nós nos preparamos para uma conversa, para meditarmos um pouco que seja, a fim de fazer avançar a nossa compreensão a respeito dos limites do nosso universo, para que possamos alçar voo nas asas do Espírito e compreendermos um pouco da estrutura da casa paterna que nos acolhe. É extremamente útil para nós esta pequena aventura do pensamento. Suscito aqui para vocês as palavras do nosso Baldi. Na estratosfera do pensamento reside a grande paz das coisas santas. Então, urge para nós fazermos este esforço, ainda que nos pareça um esforço bastante intelectualizado, distante das necessidades do afeto, do amor, que deve nortear os nossos passos na vida. Mas suscitamos também para vocês uma frase singela, dita no século VI a.C., por um pensador que nos encanta, Lao Tse, que também nos disse que aquele que se encanta com o universo alarga o seu coração. Então não é à toa que o Baldi nos suscita temas que parecem extrapolar as nossas capacidades intelectivas, porque isso também é uma forma de alargar os nossos corações. Em 1981,
eu tive a grande felicidade de conhecer aquele que considero o livro mais importante da minha vida. Eu me deparei com a grande síntese, me abracei a ela para jamais abandoná-la. É meu livro de cabeceira. Meus amigos de Belo Horizonte sabem o quão apaixonado eu sou pela grande síntese, porque foi uma verdadeira revolução na minha vida, um marco. Como diz o nosso querido Monteiro Lobato, eu encontrei a casa para o rato velho que sou. É isso? O queijo onde morar. Então, eu me lembro perfeitamente que debrucei-me na leitura da grande síntese, esperando não encontrar grandes acréscimos para a minha cultura espiritual, que eu considerava um tanto quanto significativa, uma postura soberba e orgulhosa. E decidi me lê-la, mais porque a sua capa me despertou a atenção. Era aquela grande síntese da LAC, tinha uma capa bonita, né? Tinha uma foto de um ramo de uma árvore. Como? Pessegueiro, é isso, né? E bonita a capa, achei simpática, e eis-me entusiasmado a folheá-la, observar o roteiro dos seus capítulos, e no instante seguinte comecei a ler a grande síntese. Mas eu confesso a vocês, eu estava igual aquele discípulo que uma interessante parábola oriental nos conta, não sei se vocês conhecem, nós a chamamos de parábola da xícara cheia. Dizem que certa feita, o discípulo foi visitar o mestre, foi tomar um chá em sua casa, para lhe agradecer o muito que ele havia aprendido, porque ele estava de partida. Ele sentou-se à mesa com o seu mestre e começou a relatar o quanto ele havia aprendido, o quanto ele estava repleto de conhecimentos, como ele havia compreendido diversos assuntos. Enquanto assim ele falava, o mestre começou a servir-lhe um chá. Mas a xícara encheu e o mestre continuou derramando o chá sobre a xícara. E ele, desatentamente, continuava a dizer, né, o tanto que ele havia aprendido, como que ele agora estava saturado de sabedoria. E, de repente, ele se viu numa situação dramática, o chá se derramando sobre ele. Ele saltou para que ele não fosse molhado e disse, mestre, o senhor não vê, mestre, que a xícara está a derramar? Então o mestre lhe falou, filho, assim está a sua mente. A sua mente é uma xícara cheia que está transbordando. Há necessidade de que você a esvazie, a fim de que ela possa ser preenchida por novos ensinamentos ao longo da sua vida. O discípulo então aprendeu aquela lição, a lição de humildade, né, que nos lembra o famoso dito de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas eu confesso para vocês, comecei a ler a grande síntese com a minha xícara cheia. Este autor nada vai acrescentar a tudo que eu sei, porque eu comecei a minha trajetória no amadurecimento espiritual, quase que ao nascimento, por ter tido a felicidade de me encarnar no lar espírita. Então, em eternidade, tive contato com as obras básicas da nossa querida doutrina e me enderecia com todos esses ensinamentos maravilhosos e supunha eu que nada mais era possível acrescentar-me àquela vasta cultura espiritualista que eu supunha possuir. Eis-me então atirado a leitura dos primeiros capítulos da grande síntese, passando pelos primeiros temas que a grande síntese nos suscita, a evolução da razão, a intuição, novos métodos de pesquisa, e de repente, eis-me surpreendido com a grande equação da substância,
o monismo substancial do universo. Mais um pouquinho, lá estou, me deliciando com aqueles gráficos da trajetória evoluta, a espiral que rege sobre todos os movimentos universais, a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Então comecei a achar interessante aquele livro, mas de repente, eis que eu cheguei no capítulo 33 da Grande Síntese, para mim um marco da leitura do livro. Limites do universo. Limite espacial e limites evolutivos do universo. A minha alma tremeu quando eu adentrei estes capítulos e, adiantado na leitura, comecei a ler sobre a evolução das dimensões, relatividade, gênese do espaço e do tempo. O meu espírito tremeu. Confesso a vocês que naquele instante, numa calada de noite, que eu me deliciava com a Grande Síntese, fui arremetido a 10 anos antes, quando então contava eu, 10 ou mais anos, né? Sejamos sinceros. Quando contava eu com 10, 12 anos de idade, e eu havia ganhado uma luneta de presente, meu pai. Havia sido presente de Natal. Uma luneta rudimentar, tão rudimentar, acredito, né, quanto a luneta de Galileu, mas para mim era um instrumento fantástico, né? E a contragosto dos meus pais, eu me deitava sobre a caixa d'água da minha casa, subia pelo telhado, tal qual um gatinho, né? Eu deitava em cima da caixa d'água da minha casa e mirava com a luneta para o veludo negro do céu, faiscante de diamantes sublimes. Então, eu me embevecia com a beleza daquele céu noturno numa cidadezinha interiorana de Minas Gerais, onde as luzes da cidade eram parcas e não ofuscavam todo aquele esplendor que o firmamento nos envolve. Felizmente, nós perdemos o contato com esta poesia que é uma noite estrelada, porque as nossas cidades são por demais iluminadas e nós não temos mais oportunidades de vermos o céu. Eu ficava com a minha lunetazinha ali, mirando para o infinito, e aquela negritude misteriosa penetrava a minha alma com uma interrogação. Mas aonde termina isto? É possível que isso não tenha fim? O infinito me deixava estonteado, embevecido. Eu me atirava como que num envolvimento de um pensamento mágico que me arrebanhava para aquelas dimensões e aquelas alturas do infinito. Eu então questionava: Deus, será possível que o Senhor tenha criado este espaço infinito? Na verdade, também, eu tinha a intenção de encontrar com um disco voador com a minha lunetazinha, sabe? E eu queria presenciar aquele instante que um disco voador penetrasse na estratosfera terrestre. Eu queria registrar aquele mágico momento, né? Que eu acreditava muito nos extraterrestres, mas eu estava morrendo de medo de que eles aparecessem de fato, sabe? Estava pronto para saltar fora a qualquer instante se me deparasse com um deles, né? Daí são histórias que a gente guarda no coração. Mas naquele instante que eu me deparei com o capítulo 33 da Grande Síntese, os limites do universo, eu me transportei a esta idade. Eu me transformei numa criancinha e eu me senti nos braços de Papai Ubaldi. E Papai Ubaldi me sussurrava ao ouvido, dizendo assim: criança, vou embalar-te pelos caminhos do universo.
Vou mostrar-te muito além até onde se dirige a casa que nosso Pai nos acolhe. Naquele instante, diante daqueles conceitos surpreendentes, foi que verdadeiramente eu senti que a minha xícara esvaziava. A minha mente se evadia de toda aquela soberba, aquele orgulho de deter conhecimentos que talvez fossem até superiores ao que o autor iria me apresentar. Quantas vezes nós nos aconchegamos a livros preciosos com as nossas xícaras cheias, nós lemos e nada nos acrescenta o autor. A culpa é nossa, o erro é nosso. Então há necessidade de que nós esvaziemos os nossos preconceitos, esvaziemos-nos daquilo que acreditamos serem pilares inamovíveis e verdades, para aproximarmos-nos de um balde, como uma criança, como diz a nossa Regina, né? Prontos para aprendermos, com um terreno fértil, porém destituído de plantas daninhas que venham a perturbar, venham ensobrecer o crescimento desta árvore fabulosa, que são os ensinamentos de Ubaldi. A partir desse instante, eu confesso a vocês, ler o livro de Ubaldi é uma das maiores maravilhas que eu desfruto nesta existência. É um dos mais gratos prazeres que eu tenho. E não nos cansamos de lê-lo, porque ao ler Ubaldi eu tenho a sensação de ser novamente uma criancinha aprendendo a ler, aprendendo a escrever, com o papai Ubaldi do lado a ensinar-me. Eu sei que é uma pretensão muito grande, não é verdade? Vocês poderão estar pensando assim, né? Mas que privilégio é este, né? Naturalmente que o espírito do Ubaldi não está ali do meu lado, não tem essa presunção. Mas são forças da vida, são correntes espirituais que nos arrebanham e nos carreiam rumo à divindade que está dentro de nós. Então, desde esta época, em 1981, que eu lia Os Limites do Universo, eu fiquei um tanto quanto intrigado para entender o assunto. Claro que até hoje eu não entendo. É isso? É evidente que eu não vou esclarecer vocês a respeito desse conjunto de capítulos. Quero apenas suscitá-los a fazerem esta viagem com as xícaras da mente esvaziadas. Apenas isso. E trazer alguns elementos de meditação em torno do tema, para que nós possamos, pelo menos, estarmos alertas da necessidade de mudarmos conceitos, fazermos evoluir a visão que temos da casa paterna. Vamos falar sobre os limites do universo. Vamos tentar compreender uma questão, uma pergunta-chave. O nosso universo é infinito ou estamos diante de uma estrutura limitada, encerrada, portanto, fechada? Poderemos conhecer os limites dessa macroestrutura? E vocês certamente nem estarão se perguntando, mas isso é loucura. Uma das espécies de loucuras benignas, né? A minha família, há pouco tempo atrás, ficou sabendo, né? Alguns familiares meus ficaram sabendo, que nós nos reuníamos para estudar o Ubaldi e que nós estávamos tentando descobrir se o universo era infinito ou não. Então, sempre que lá ia eu para o estudo de Ubaldi, né? Alguns familiares brincalhões logo diziam, lá vai discutir se o universo é infinito, né? Aí o Caio cai nas gargalhadas. É evidente que o assunto chega a ser tanto cômico, né? Você se reunir, né? Uma plateia distinta, né? Para tentar convencê-los de que o universo não é infinito. Parece algo assim, completamente, né? Inútil e que extrapola qualquer sentido prático na nossa existência.
Nós vamos retroceder um pouco no tempo para compreendermos, né? Para pelo menos nos convencermos de que vale a pena nós enfrentarmos o tema, porque ele irá nos ajudar a evoluir também. Seguramente que sim. Mas antes de entrarmos no tema, para que vocês se convençam de que vale a pena me ouvir, né? Vamos ver aqui para vocês uma nota retirada da revista Veja, de 8 de junho de 1999. Dizia assim, uma nota desta revista: graças a telescópios capazes de enxergar estrelas 1 milhão de vezes menos brilhantes do que as descobertas pela arcaica luneta de Galileu, estão nascendo entre os cientistas novas ideias tão revolucionárias quanto as que outrora poderiam ter levado à fogueira o gênio italiano. Ao contrário do que se pensa, o universo pode não ser infinito. Vejam bem, isso foi dito em 1999, enquanto que em 1931 a grande síntese já nos afirmava: o universo é imenso, mas ele pode ser medido, e tudo que pode ser medido tem um fim. O Baldi já nos afirmava categoricamente que nós estamos inseridos numa estrutura finita e, portanto, o espaço está limitado. Há fronteiras no espaço, o espaço não se distende até onde a nossa imaginação pode alcançá-lo. É intrigante, eu acho que agora vocês estão sentindo, né, que o assunto merece ser considerado, não é verdade? Mas pelo amor de Deus, me diz então onde é que acaba o espaço, porque se nós imaginarmos um imenso paredão no fim do espaço, ainda assim a nossa mente interrogará: mas o que tem do outro lado? Deve ter espaço também, não é isso? A nossa razão não consegue compreender os limites do nosso universo, mas se nós nos deixarmos levar pela mão de Papai Baldi, nós vamos compreender os limites do nosso universo. E vamos entender depois que há uma técnica evolutiva que nos leva a superar este universo e suas fronteiras, e aí reside o valor desse conhecimento aparentemente inocente. Os gregos antigos já estiveram intrigados com a estrutura do universo. Eles se esforçaram para compreender a geometria da nossa casa cósmica, como que ela se desenhava. E os pensadores antigos se dividiam em 3 grupos. Nós temos aqueles que seguiam o pensamento de Demócrito, do século III a.C., que dizia tudo ser feito de átomos, e que o universo era um espaço sem limites, onde sóis se sucediam a sóis, estrelas se sucediam a estrelas, ao infinito. Esta ideia pressupunha então um universo de geometria aberta, chamada de atomismo, defendida com muita veemência por um outro filósofo, o Epicuro, e por isso também foi chamada de epicurista, ou epicurista atomista, que pressupunha então uma geometria aberta para o universo, e que o universo era infinito. Foram os primeiros sábios da história a nos lançarem a concepção de infinito. Uma ideia até então que dificilmente as acanhadas mentes daquelas remotas épocas poderiam absorver. As ideias vigentes pressupunham um universo fechado. E todos concordaram, nesta época, com as concepções de Aristóteles, que, aproveitando as ideias dos chamados geômetras, entre eles Pitágoras, Platão, apregoavam que o universo era de origem divina, que Deus era o geômetra da criação, e por isso ele havia constituído o universo em linhas perfeitas, em linhas e desenhos harmônicos,
E o universo então se constituía de esferas desenhadas numa suma perfeição. E conceberam então que o nosso cosmos estava feito de esferas dentro de esferas. Essas esferas vítreas sustentavam os astros e essas esferas giravam em volta da nossa Terra. Uma ideia, vocês sabem, chamada de geocentrismo. A Terra sendo o centro do universo. Mas, além da última das esferas, a esfera onde se sustentavam as estrelas, além estava o universo divino, o empíreo de Aristóteles, iluminado pelo fogo sagrado, feito de uma substância etérea. Esta região envolvia todo o universo e o fechava numa geometria restrita. Era um universo limitado e fechado, porque o universo físico terminava nas esferas das estrelas, além desenhava-se o reino celeste. Este modelo de universo fez muito sucesso na antiguidade, como todos vocês sabem. Ele sobreviveu até o século XVII da era cristã, quando foi destituído pelos ensinamentos de Copérnico, Cristo, instituindo-se definitivamente o sistema heliocêntrico. Mas o sistema heliocêntrico de Copérnico era também um universo fechado, porque Copérnico deixou que a esfera celeste continuasse encerrando o universo. Ali era a morada de Deus, porque esse sistema havia sido absorvido pela tradição judaico-cristã com muito sucesso, porque Deus tinha ali o seu trono. Havia um lugar para o céu, onde residiriam os anjos e para onde iriam os justos após a morte. Então o universo aristotélico combinou-se perfeitamente com as crenças cristãs, foi adotado pela teologia cristã, através, sobretudo, de Santo Agostinho, do século IV da era cristã. Então, vocês já entenderam duas concepções do universo: a concepção atomista, o universo aberto, a concepção aristotélica, o universo fechado. Havia uma terceira possibilidade defendida por Zenão de Sítio, também no século III a.C., chamado de universo estoico, porque eles se reuniam num determinado salão feito de colunas chamadas de estoas, e eles foram chamados desta maneira de estoicos. Então os estoicos acreditavam que o universo estava feito de esferas concêntricas em volta da Terra, mas além da última das esferas, a esfera das estrelas fixas, havia um imenso buraco vazio e nada mais. Não haviam as esferas celestes. Então o universo era fechado por um imenso vazio, feito de infinito e de nada. Um vazio tenebroso e assustador, seguramente, não é? Então o universo estoico era também fechado, embora fechado por um vazio. O universo estoico e o universo atomista foram consideradas as primeiras concepções materialistas da história, porque eles aparentemente afastavam a intromissão da divindade no controle e na criação do universo. E como nós sabemos, depois da condenação de Galileu em 1633, por haver dito que a Terra é que girava em volta do Sol, depois de Giordano Bruno em 1600 ter sido levado à fogueira por haver dito que as estrelas eram outros sóis e o universo era infinito. Por essas simples afirmativas ele foi também condenado como um dos primeiros mártires da ciência. Mas a teologia não pôde, evidentemente, continuar sustentando o geocentrismo
e as esferas celestes se romperam definitivamente ante o escrutínio dos telescópios e das lunetas dos astrônomos que vasculhavam o céu à procura de confirmações para as teorias de Copérnico. A partir desse instante, abriram-se as portas do infinito. Deus perdeu o seu trono, os anjos ficaram sem morada, as estrelas se entreabriram para mostrar que além havia apenas o infinito. A partir do século XVIII, firma-se a concepção de um universo atomista, e nós trazemos até hoje conosco a ideia de que o universo é uma estrutura que se fundamenta no atomismo. Nós olhamos o firmamento à noite e não nos passa pela cabeça de forma alguma que estamos inseridos numa estrutura fechada, limitada, encerrada. Nós assimilamos muito bem as lições de infinito e hoje já não nos assusta tanto a ideia de que o espaço caminha ilimitadamente sem fronteiras e se irradia pelo infinito afora. Isso é natural em nós. Nós aprendemos isto a duras penas, diante de muitos percalços, mas aprendemos. Aprendemos, no século XVII, XVIII, XIX, adentramos o século XX com essa lição na ponta das nossas línguas. Mas é preciso estarmos atentos, porque esta não é mais a concepção acertadamente aceita pelo mundo moderno. É preciso que nós acompanhemos o trem da história, porque senão vamos ficar ao léu. Não é isto mais, por mais absurdo que vocês possam pensar, o atomismo que se combinou de forma surpreendente às concepções de Newton, de Descartes, de Laplace. Por isso esses três sábios constituíram os três pés da astronomia moderna, e eles constituíam a ideia de que o universo era eterno, possivelmente incriado e evidentemente infinito. Até que em 1850, um médico chamado Olbers, este médico efetuou um raciocínio bastante interessante, bastante lógico. Ele propôs um desafio para os astrônomos da sua época. Ele descobriu um paradoxo, chamado paradoxo de Olbers, ou paradoxo da noite escura. Certamente muitos de vocês nunca ouviram falar desse paradoxo. Ele é muito famoso na física. E que dizia o paradoxo de Olbers? O que o Olbers propôs para a mente da sua época? Ele se comparou como alguém estando no meio de uma floresta. E se nós estivermos no meio de uma floresta rodeado por centenas de árvores, nós não vamos enxergar a linha do horizonte, porque quanto mais distante olharmos, maior será o número de troncos de árvores que iremos nos deparar. Assim se constitui a dinâmica da óptica. Nós vamos estar completamente rodeados de árvores, embora entre um tronco e outro exista espaço, haverá sempre um tronco atrás, ocupando aquele espaço. Da mesma forma, imaginem vocês no meio de uma multidão de pessoas, vocês não irão enxergar nada mais do que pessoas ao redor de vocês. Então Olbers, admirado, se interrogou: ora, se o universo é infinito e é infinitamente povoado de astros, as luzes desses astros todos no universo deveriam ter chegado à Terra, tiveram a eternidade do tempo para chegar até a Terra. Neste caso, nós não enxergaríamos a noite escura. A noite seria intensamente iluminada de estrelas,
porque haveria sempre estrelas mais distantes, astros, galáxias, por mais distantes que fossem, haveriam sempre possibilidades de existirem ao nosso redor. Ninguém pôde responder ao paradoxo da noite escura. Os astrônomos não podiam compreender por que não é assim. E acredito que nós também não tenhamos a capacidade intelectual de respondermos por que não é assim. Ir até os nossos dias. Falarmos que o espaço é curvo não quer dizer muita coisa para nós, não é verdade? Nós não conseguimos conceber o que seja isto, a curvatura do espaço, a curvatura do tempo. São conceitos que parecem-nos tão distantes, imiscuídos na cabeça dos pensadores da ciência, e com eles deve ficar, não nos dizem nada, não nos dizem respeito. Mas a partir das ideias de Einstein, o espaço modificou a sua geometria. O espaço tornou-se curvo. O universo embodocou-se sobre si mesmo. Virou uma entidade em forma de um balão. E essa curvatura do tempo e do espaço, unidos na mentalidade de Einstein, numa dimensão que ele chamou espaço-tempo, teve a sua comprovação em 1919. Em 1919, uma equipe de cientistas ingleses foi até o norte da África setentrional, observaram a ocorrência de um eclipse solar e mediram a posição das estrelas que ficavam bem rente ao Sol do outro lado. E somente durante a eclipse era possível observar essas estrelas que ficavam rente ao Sol. Eles queriam comprovar as teorias de Einstein, que afirmavam que nas proximidades do Sol o espaço se curva, portanto a luz das estrelas irá fazer um desvio. Então a ciência concebeu o espaço, através dos ensinamentos de Einstein, em duas dimensões, na dimensão da superfície, como se fosse um lençol. A malha do espaço. Esta malha não é retilínea, esta malha não é uniforme, esta malha está encurvada, e esta malha apresenta curvaturas maiores, onde há a presença de grandes corpos materiais como o Sol. Então, nas imediações do Sol, o espaço se curva mais ainda, ele se arqueia em direção do Sol, como se o Sol constituísse um verdadeiro funil no espaço. Acontece que esse funil espacial, essa curvatura espacial, ela não é bidimensionada, como está nessa representação gráfica. A curvatura do espaço se dá na dimensão volumétrica, e nós não conseguimos imaginar o que seja uma dimensão volumétrica encurvada. E não podemos tampouco representar esta curvatura tridimensional num desenho. Daí as dificuldades que temos de compreender. Mas aqui então, essa é uma gravura retirada do livro Universo da Casca de Nós, de Stephen Hawking, que mostra aqui que esta estrela, Sirius, ela teve a sua posição modificada para esta nova situação irreal, porque a sua luz fez esta curvatura ao aproximar-se do Sol, e nós a enxergávamos de forma irreal aqui, uma vez que a luz curvou-se obedecendo à curvatura do espaço. Então, a partir de Einstein, o universo atomista começou a ser questionado na sua realidade. Até que em 1929, temos uma das mais surpreendentes descobertas do século XX. O astrônomo norte-americano Hubble constatou, por acurada observação, que as galáxias se afastam uma das outras
a velocidades vertiginosas, velocidades tão altas que provocam o desvio da luz para o infravermelho. Foi uma descoberta surpreendente que levou à constatação de que nós estamos em meio a uma vertiginosa expansão e que o espaço está dotado de uma capacidade elástica, digamos assim, ele está se insuflando como se fora uma bolha, um balão sendo insuflado. Então tudo está se afastando de tudo neste nosso universo. Uma ideia muito interessante que já havia sido constatada por Einstein nas suas equações. Einstein se deparou com esse fenômeno, não acreditou nele, introduziu nas suas fórmulas matemáticas a chamada constante cosmológica, que ele depois afirmou ter tratado de uma hora da sua vida, porque as equações estavam corretas ao demonstrarem esta expansão vertiginosa do próprio espaço de todo o universo. Isso levou então para Lemaitre, na época que a pena de Ubaldi nos escrevia a grande síntese. Lemaitre lançou a sua ideia de que todo o universo, então, um dia esteve reunido no ponto. Porque se ele está em expansão, se nós retrocedermos no ponto, chegaremos num instante em que todo o universo esteve contido num ponto de dimensões nula e densidade infinita. E esse ponto explodiu, e nós estamos em meio a esta explosão. Ele chamou essa teoria de átomo primordial, mas logo um outro americano a denominou de grande barulho, e pegou o nome que ficou como Big Bang. O chamada teoria do Big Bang, que a cada dia está sendo comprovado pela nossa ciência como uma verdade. A teoria do Big Bang já é chamada o modelo padrão pela cosmologia moderna, por não ser até hoje, ter sido destituído do seu valor. E recentemente um satélite americano constatou que, de fato, o nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Parece-nos até hoje a data mais precisa da idade do nosso universo. O nosso universo possui uma quantidade finita de matéria, ainda não determinada, mas finita. Possui um espaço em evolução que nasceu de um ponto nulo. E ele tem uma idade. Portanto, houve um dia em que o universo foi criado. Isso muda substancialmente as nossas concepções. Se houve um dia em que o universo foi criado, cabe à razão humana a intrigante interrogação: o que existia no dia anterior? Não é verdade? A ciência proíbe esta pergunta até então, né? É uma pergunta que não pode ser formulada, né? E surge também outra questão profundamente estonteante para as nossas mentes. Ora, se o espaço todo esteve contido uma diminuta sementinha de mostarda, o que existia ao redor? O que tinha em volta, se nem o espaço existia ainda? Essa pergunta remete a uma outra. Se o nosso universo é uma bolha de espaço sendo insuflado, o que há ao redor desta bolha? O que há além desta bolha de espaço? Essas perguntas estão sendo feitas pelos astrofísicos da atualidade, pelos físicos. Todos eles estão profundamente intrigados com essas questões. Quer dizer que há uma região na casa paterna que está situada além do espaço. Quer dizer que o espaço está fechado. Quer dizer que nós estamos inseridos dentro de uma outra unidade. Eu não sei se vocês perceberam que coisa interessante. Nós estamos evoluindo o nosso pensamento para uma concepção de universo de geometria fechada.
nós vamos chegar de novo a Aristóteles. Vamos colocar o trono de Deus novamente no seu devido lugar. Vamos redesenhar as esferas celestes, redesenhadas segundo o modelo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, porque essas esferas celestes compõem planos que são braços de uma imensa espiral. Então vamos chegar a compreender que o universo atomista é uma realidade quando nós o observamos de dentro dele. Mas se nós nos extrapolarmos para além dos limites do espaço e do tempo, nós enxergaremos o nosso universo limitado e fechado, tal qual concebido pelos geômetras pré-socráticos e desenhada pela ideia de Aristóteles e Ptolomeu. Então nós vamos compreender que o nosso universo tem uma constituição diferente. Estamos falando para vocês então o que a nossa ciência vem pesquisando e como que a nossa própria ciência já destituiu de muito tempo o universo infinito, atomista, cartesiano, newtoniano, né? Que nós ainda estamos apegados a ele, né? Como se de fato ele fosse a realidade. Então nós olhamos à noite e não nos enxergamos envolvidos numa floresta de estrelas, exatamente porque o espaço se curva. Imaginem vocês num barco no mar, no alto mar, envolvido por milhares de navios. Vocês não irão enxergar esses navios todos em volta de vocês. Por quê? A superfície da Terra vai fazer uma curva. E quando a superfície da Terra encurvar-se, ela vai esconder aqueles outros navios. É exatamente esta a explicação. Sei que é difícil, né, de nós compreendermos, mas é exatamente esta a explicação de por que a nossa noite é escura. Porque o nosso espaço é curvo. Ele faz uma curva. Logo ali adiante, além das galáxias, digamos assim. Então, vamos ao balde. Nós já estamos preparados para entrar em um balde finalmente, né? Porque vocês já estão convencidos que nós temos que entender um pouco mais da constituição da nossa casa paterna. Temos que compreender o seu desenho. E para isso precisamos estudar esses capítulos da grande síntese. E nesses capítulos o balde nos surpreende com informações que vão além da razão, nos deixam estonteados, a não ser que vocês passem desapercebidamente pelas palavras de Ubaldi, lendo-as sem senso de compreensão aprofundada, porque se você se atirar a elas com atenção, você irá observar ali que Ubaldi nos fala nitidamente com todas as letras que o nosso universo é fechado, é limitado, é uma estrutura imensa que pode ser medida, e tudo que pode ser medido é limitado. Então Ubaldi nos fala do nascimento das dimensões, da evolução das dimensões, e nós vamos tentar introduzir-nos um pouquinho que seja neste tema, para que possamos nos surpreendermos com a grandeza da revelação de Ubaldi. E vamos procurar entender como se formam as dimensões conhecidas por nós. Nós temos um tanto quanto dificuldade de entendermos realmente o que é uma unidade dimensional. Não é muito fácil para nós. Quando nós nos debulhamos num papel para desenharmos figuras geométricas, obedecendo a geometria euclidiana, aí fica fácil entendermos o que é um desenho de uma linha, de um plano, um desenho de um volume a 3 dimensões. E todos nós aprendemos na escola, não é? Que o espaço se faz em 3 dimensões. O ponto é a primeira dimensão nula, que na verdade não conta, é a não dimensão, é o não espaço. A primeira dimensão foi representada nos gráficos de Ubaldi por -z, a dimensão espacial nula.
E nesse ponto vocês devem se lembrar daqueles gráficos de Ubaldi, quando Ubaldi começa a ensinar-nos a progressão da trajetória evolutiva. Esse ponto se move, e ao mover-se ele delineia uma reta, que é a primeira dimensão espacial. A primeira dimensão espacial é uma reta. Depois, essa reta, ela se espalha, gerando uma superfície, representada nos gráficos de Ubaldi por menos x, que é a segunda dimensão espacial. E, finalmente, uma perpendicular é estendido além dessa superfície, constituindo o volume, a terceira dimensão espacial, realizando-se assim gama, a construção da matéria no espaço. Então nós podemos conceber, ainda que por visão intelectiva, que há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve esta construção de fato, um ponto nulo, se estendeu, gerando a primeira dimensão, logo a seguinte, logo a terceira, para fazer surgir o espaço e a matéria. Mas vejam só que interessante nós observarmos. Vamos imaginarmos diante de nossos olhos uma linha e vamos colocar uma formiga para andar sobre esta linha. E vamos perguntar à formiga: formiga, você está numa dimensão infinita? Há limites para você? Ela só enxerga adiante ou para trás. Então ela irá responder que está numa dimensão infinita. A reta é uma dimensão infinita para quem está inserido nela. Mas nós sabemos que o limite da infinitude da reta está na superfície, quando a reta se move fora da sua própria manifestação espacial. Então, além da reta, há um cercear de limites imposto pela evolução da dimensão de reta para a superfície. Então, quando a reta, digamos assim, evolui para a superfície, ela deixa de ser uma estrutura infinita. Ela encontra-se com o seu limite. Chegamos na superfície e vamos colocar uma ameba para andar nessa superfície. E vamos perguntar à ameba: ameba, você está numa superfície infinita? E a ameba irá olhar para todos os seus lados, né? E responderá: sim, eu estou num lugar infinito. E nós teremos que concordar com a amebazinha, né? Que ela, como um ser de superfície, está de fato numa dimensão infinita. Mas a infinitude da superfície está limitada pela dimensão que lhe é superior. É a dimensão do volume. Não é isso? Sabemos que a superfície está limitada. E para sair da superfície é preciso alçar. É preciso evadir-se através de uma perpendicular para desenharmos um volume e assim retirarmos-nos das limitações da superfície. E agora colocamos o homem neste volume, nessa dimensão tridimensional espacial que nós existimos. E nós se perguntarmos ao homem: homem, você vive numa dimensão infinita? E ele irá olhar para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, e estará perfeitamente convencido de que ele está num lugar infinito, sem limites. Mas, assim como perguntávamos à formiguinha e perguntamos à ameba, nós podemos dizer a este homem: homem, a tua dimensão está limitada pela dimensão que lhe é superior. Ela é infinita. Aí vocês começam a pensar assim: está na hora do café, vamos deixar essa conversa, vamos deixar esse assunto para lá, porque eu não sei como sair do volume, né? Será que eu posso construir uma hiperdimensão volumétrica, como muitos imaginaram, né? Uma quarta dimensão dentro do volume e sair do volume? É impossível.
só se pode passar de uma evolução a outra, como diz o Baldi, por evolução. Por isso as dimensões estão limitadas às fronteiras evolutivas. Por isso as dimensões são infinitas nos planos em que elas se manifestam, mas encontram um limite além delas próprias. E o Baldi, na lei da evolução, na lei da evolução dos sistemas dimensionais, onde nos diz que o universo é feito segundo o princípio da trilogia, que encontramos na Santíssima Trindade, na expressão de alfa, beta e gama, e assim sucessivamente. E as dimensões também são ternárias, e os sistemas evoluem de 3 em 3. Então não é possível chegar à quarta dimensão simplesmente extrapolando a evolução do volume. É preciso passar por evolução a um outro sistema dimensional. E o sistema dimensional que se segue ao sistema espacial é o sistema conceitual. Então aqui nós já estamos adentrando um capítulo surpreendente da grande síntese, que é chamada evolução das dimensões. As dimensões evoluem em saltos dimensionais. São verdadeiros saltos quânticos, né? Poderíamos afirmar a vocês, porque é o mesmo fenômeno que ocorre nas camadas eletrônicas, né? Na escalada da evolução biológica, das revoluções sociais, através da história. Nós evoluímos através de saltos dimensionais. Então há um salto dimensional do primeiro sistema espacial para o segundo sistema, que é o sistema da dimensão conceptual. Então, com extremo brilhantismo, o Baldi nos ensina que a dimensão que se segue, a dimensão espacial, é aquilo que chamamos tempo. É quando a dimensão do volume caminha, progride, gerando uma trajetória. Ao gerar a trajetória, nós inserimos um novo conceito de medida, que é a medida do ritmo desta trajetória, que nós chamamos tempo. Então, tempo, na verdade, é a primeira dimensão da dimensão que se segue ao sistema trinário primário. Então o volume caminhou e gerou uma trajetória. A trajetória nós chamamos de tempo. É uma trajetória que caminha por uma linha. Ela gera um progredir, um caminhar. Ela gera uma consciência linear. Uma consciência que só conhece o efeito e a causa. Só conhece a finalidade a ser atingida, nada mais. Essa dimensão vai evoluir para uma dimensão seguinte. Que dimensão é esta? É aquela dimensão de superfície, em que a substância que está em evolução adquire uma nova propriedade chamada vida. E essa vida vai se expressar numa propriedade que nós chamamos consciência, o conhecimento de si mesmo. Aqui a substância aprende a pensar e pode dizer, eu sou. E pode analisar o ambiente em que ela vive. Ela então lança inquirições ao redor de si mesmo, naquela superfície dimensional que nós chamamos de razão, onde amadurece a consciência, e estamos atualmente, eis a nossa situação atual, nós estamos desenvolvendo o segundo elemento do sistema dimensional seguinte, o sistema conceitual. Mas nós estamos rumo a mais X, porque aqui nós tivemos o amadurecimento de beta, a energia, aqui nós temos o amadurecimento de alfa, a consciência, mas nós estamos rumo à construção de um terceiro elemento,
do segundo sistema dimensional. Esse terceiro elemento, o Baldi chama de mais X, ou superconsciência. A superconsciência é, como Júlio já nos disse, a consciência que terá uma visão abrangente do todo. É uma consciência volumétrica, é uma consciência de síntese. E nesse ponto, então, eu me lembro, de ter ficado extremamente encantado com esses conceitos de Ubaldi, fazendo-nos evoluir por esses sistemas dimensionados. Haja visto ainda que Ubaldi pressupõe em 1931 a existência de sistemas dimensionados aquém do ponto, porque na verdade a evolução segundo Ubaldi vai de menos infinito para o mais infinito. Então há sistemas dimensionais emborcados na nulidade do ponto, que a nossa física atual está descobrindo através da teoria das supercordas, dimensões emborcadas no infinitamente pequeno, no universo infraatômico. Mas a ciência não se deparou, ou está se deparando com esta outra realidade que vai além. Então, se nós entendemos a constituição dos sistemas dimensionais, a sucessão das dimensões segundo Baldi, fica fácil compreendermos que a consciência domina o tempo, a consciência mede o tempo, a consciência pode inquirir o passado, recordar o que já se sucedeu, e a consciência pode interrogar o futuro. A consciência supera o tempo. É uma realidade para nós. Às vezes nós nos sentimos extremamente apurados e temos a ilusão do tempo acelerado, às vezes estamos na quietude, temos a sensação do tempo passando lentamente. É já o prenúncio de que a nossa consciência, como uma dimensão superior, dimensão de superfície, ela absorve e limita o tempo. Então o tempo é uma dimensão limitada pela consciência de superfície. E já entendemos então que a superconsciência irá dominar completamente o nosso conhecimento racional. A nossa razão é limitada para compreender o universo. Nós temos que elevar uma perpendicular na nossa evolução, perpendicular essa que pressupõe um avanço na nossa evolução, um verdadeiro salto quântico. E esse salto, já entendemos com o Baldi, somente será alcançado uma vez que nós nos abraçarmos à lei do Evangelho e aprendermos a praticar verdadeiramente o amor. É um conceito lindíssimo, Que naquele instante em que eu me deparava com isso, nós fazíamos a fusão perfeita entre a ciência e o Evangelho, entre a necessidade da evolução moral para fazermos adiantar o nosso espírito. Sereis homens novos quando conquistardes métodos novos, já nos dizia Papai Ubaldi. Então, se nós entendemos essa sucessão de dimensões, fica claro para nós agora que estas dimensões estão encerradas em si mesmos. Por isso nós aprendemos que o nosso espaço é infinito enquanto ele dura, parodiando o poeta. Enquanto durar o nosso universo, ele será infinito, porque nós residimos numa dimensão espacial tal qual uma esfera. Nós residimos num volume que está fechado. Nós habitamos uma esfera tridimensionada. E como um ser que vive numa esfera, ele pode dar voltas e voltas dentro dessa esfera sem jamais encontrar limites. Por isso nós afirmamos que o nosso universo é infinito apenas quando nós o olhamos de dentro. Se olharmos de fora, ele é uma entidade finita. E onde que ele termina? O Baldi nos explica onde termina o espaço. Ele nos diz assim que o espaço termina onde o onde se transforma em quando. O que quer dizer isto? É quando a dimensão da matéria
se converte em energia, que é a propriedade do tempo. Então o espaço termina onde ele se transmuta na dimensão tempo. Por isso o tempo e o espaço de fato estão unidos. E em decorrência disso, Einstein fez dos dois uma única dimensão, uma única dimensão, a dimensão espaço-tempo. E nós podemos dizer a vocês, e onde que o tempo termina? O tempo termina naquele lugar em que o quando se converte em o quê? Quando o ser interroga, quando ele desperta para a razão e começa a questionar a sua própria existência e as razões do universo que o rodeia. Nesse instante nasceu a consciência e está morrendo o tempo. Então nós entendemos assim que os limites do nosso universo não estão além das estrelas. Nós não precisamos alçar os nossos olhos no incomensurável para nos debruçarmos sobre as fronteiras do nosso universo. As fronteiras do nosso universo estão aqui agora conosco. É aqui que o tempo termina. É aqui que se encerra o espaço, à medida que nós projetarmos o nosso espírito além das dimensões que nos cerceiam. Isto é algo que para mim foi surpreendente, uma vez que eu entendi isso. Para mim isso se comparou ao Arquimedes na sua banheira, quando ele descobriu a relação da densidade da massa e proferiu o seu famoso Eureka. Então nós podemos estar no fim do universo aqui agora, sim. É fantástico isso. Não precisamos ir além das galáxias para superar o nosso universo. Nós o superaremos, como nos ensinou o Baldi, simplesmente pela evolução. Bem, nosso tempo está acabando, vocês já estão ficando tanto quanto estonteados, talvez, Nós vamos saltar alguns pontos da nossa apresentação, porque pelo menos vocês já estão inteirados de que há algo além das estrelas. Pelo menos vocês já estão plenamente cientes de que o universo atomista já morreu. Vocês estão cientes de que nós estamos num processo evolutivo em que as dimensões em que vivemos serão superadas. Vocês já entenderam que o nosso universo não existirá para sempre, que a sua dimensão, a dimensão do relativo, que é a evolução, será superada e nós nos projetaremos numa outra realidade além do nosso universo. Esta é outra descoberta fantástica que o Baldi nos leva a realizar em pleno século XX ainda. Com o Baldi nós descobrimos que a dupla constituição do universo fechado é de fato uma realidade. O universo fechado estava feito de céu e terra, de plano divino e plano terreno, esferas celestes e o reino da matéria. E esta constituição foi desfeita pelo atomismo. O atomismo apregoou para nós a existência de uma única realidade, que foi parcialmente restituída com as concepções espíritas, que nos revelou a realidade do mundo do além, o mundo espiritual, deparando-se para nós uma outra realidade além da nossa. Mas não é ainda desta realidade que o Baldi nos fala, não é do mundo após a morte, porque o mundo após a morte ainda pertence ao relativo, porque lá ainda opera ativamente a evolução. A evolução se dá em dois mundos, como todos vocês aprenderam. O universo que está além do tempo e do espaço é um universo que extrapola o próprio limite do mundo espiritual além da morte. É um universo que está além dos limites das nossas dimensões, está além da dimensão da própria consciência, e nós iremos vislumbrar este outro universo apenas quando adquirirmos os atributos da superconsciência. Neste lugar é um lugar onde não há lugar. Este é um lugar onde não há espaço e não há tempo.
É um lugar que aprendemos a chamar de absoluto. E o Balde nos sugere denominá-lo sistema. É o lugar da imobilidade absoluta, onde nada se move. É o verdadeiro céu. E vale a pena estudarmos, ainda que um pouco que seja, porque somos ainda insuficientes para compreendermos o absoluto. Mas do esforço que faremos no dia a dia, lendo o Balde, meditando no sistema, procurando compreender a constituição do universo divino, nós estaremos propiciando o crescimento da nossa superconsciência, por mais difícil que isso nos pareça, porque este é o sentido da vida. Este é exatamente o sentido que a vida está investindo em nós. Daí a necessidade de fazermos este esforço e por isso compreendemos que a nossa ciência, como o Júlio perfeitamente nos demonstrou, os nossos cientistas, mentalidades mais avançadas do nosso tempo, estão percebendo esta corrente não única que está nos levando a concebermos o espaço além das estrelas, o espaço que não tem espaço, atualmente chamado não localidade, porque não é um lugar. Então, não precisaram, porque o Júlio já mostrou para nós, mas nós trouxemos para vocês aqui uma página do livro Espaço, Tempo e Além, um livro de 1990, pelo menos foi traduzido em 1990, Bob Tobin e Fred Allen. É um livrozinho interessante, feito assim de desenhinhos, para que nós possamos compreender a questão do espaço, do tempo e o que tem além. E ele interroga assim numa das suas páginas: sabemos apenas que existe algo que não é o espaço-tempo, mas não sabemos o que é. Por quê? O além do espaço-tempo não é físico, é imensurável, não pode ser medido. São palavras de Ubaldo, né? Não pode ser medido. Na singularidade, que é como a ciência física está chamando esta região, onde todas as leis físicas se calam, onde não há espaço, não há tempo, onde as nossas dimensões não existem, não é? Todas as leis da física entram em colapso. Mas o que está além do espaço-tempo está dentro de todas as coisas. Isso é um salto evolutivo, não é? A região do hiperespaço, além do nosso universo, não está do outro lado da bolha de espaço-tempo. Esta região está inserida na própria intimidade de toda a constituição do nosso universo. Está na nossa própria intimidade. Essa região é o reino de Deus. É a lei de Deus que está inserida em toda a criatura. Por isso nós somos indivíduos de dupla constituição. Nós somos feitos de uma parcela de absoluto e outra de relativo. Poderá o que está além do espaço detectar-se, contactar-se conosco, influenciar-nos dentro do espaço-tempo? Claro que sim. Isso está operando em nós nesse instante, a todo momento, até quando adoecemos, até quando sofremos. Estamos subordinados a esta voz muda que nos carrega e que nos fala permanentemente, que é o Deus imanente em nós. Será Ele pura consciência? Claro que sim. Será Ele uma superconsciência, feito de consciência. Uma abstração para nós. Não sabemos ainda o que é a consciência, porque estamos limitados nas dimensões do nosso relativo. Então, a grande notícia que Papai Ubaldi nos traz, que nós de fato compreendemos ao ler o seu 11º livro, Deus e o Universo, foi então um novo eureka na nossa vida, um novo marco na nossa vida, cujas histórias não posso mais contar para vocês. Deus e o Universo, depois da grande síntese, foi um outro grande marco para muitos de vocês, acreditam? Mas então, nós entendemos perfeitamente que o nosso universo, por mais espetacular que ele nos pareça, por mais esplendoroso, ele está caminhando para a sua morte. O relativo irá morrer. O tempo deixará de existir
As palavras do Apocalipse já foram ditas. O fim do tempo pressupõe o fim das dimensões que nos cerceiam, e nós conquistaremos a propriedade de filhos de deuses também que somos, e habitaremos na casa do Pai por muitos e muitos anos, como disse Jesus, né? Nós despertaremos após a nossa ressurreição neste universo divino, onde nos aguarda, evidentemente, maravilhas inimagináveis por nós, e onde nós temos que apressar o passo para chegarmos o mais depressa, sem esquecer aqueles que estão, porventura, na nossa retaguarda. Que o Senhor esteja conosco, abençoando-nos, amparando-nos sempre. Muito obrigado.